Olá a todos os alunos e alunas da Escola Superior de Educação. Eu sou a professora Daine e nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as mudanças que nós tivemos no estágio. Então, para auxiliar, falar um pouco nessa conversa sobre o estágio, estou com a professora Fernanda. Olá, professora Daine. Olá, alunos e alunas da Escola Superior de Educação, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda e como a professora Daine falou, a gente vai falar um pouquinho das alterações do fluxo do estágio. Eu vou começar falando talvez a mudança que seja um pouco mais impactante da relação à documentação, que é o termo de compromisso. A gente sabe que a parte da documentação não é das melhores, né? Mas a gente precisa prestar atenção porque ela é importante, ela registra, institucionaliza e legitima o estágio, gente. Então, muito cuidado com esse passo a passo, prestem atenção que vale a pena. Bom, o termo de compromisso, se vocês lembram, anteriormente, vocês precisavam levar no polo, né, as 3 vias e tudo mais, e o polo enviava para a central de estágio. Agora, esse processo foi facilitado, houve mudanças importantes e a gente vai falar um pouquinho disso. Agora, o que vocês precisam fazer? Dentro das disciplinas de estágio de vocês do AVA, vai estar lá o termo, do mesmo jeito que anteriormente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir esse termo, vão preenchê-lo, né, você pode ser manuscrito ou digitalizar, ou digitar, não tem problema. Levem à escola ou à instituição estagiada, tá? Preencham, peguem as assinaturas, colham as assinaturas com o pessoal do polo também, com o coordenador, que ele precisa assinar em algum dos trechos, a professora daí depois vai especificar melhor. Aí depois, com o termo preenchido, com todas as assinaturas, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitalizá-lo, escaneá-lo, e aí depois disso vocês postam no AVA. Dentro da disciplina de estágio tem aquela aba ali do lado, trabalhos. Ali vai ter um link específico para vocês postarem o termo de compromisso. Então vocês vão preencher as informações que estão ali, que vão ser solicitadas, e postam o termo digitalizado. Aí o que vai acontecer? A central de estágio vai abrir esses termos e vai validá-los, vai deferi-los. Se estiver tudo certo, obviamente, se todas as informações estiverem corretas, ele será deferido. E aí vocês vão poder dar continuidade às atividades de estágio. Depois desse vídeo a gente vai falar um pouquinho também do relatório e aí a gente volta porque tem uma questão importante do relatório com o termo. Certo, professora Daine? Certo, professora Fernanda. Então, como a professora Fernanda falou, eu vou explicar para vocês como preencher o termo de compromisso. Dentro do seu curso vai ter um termo autoexplicativo, como vocês já tinham antes, mas alguns pontos mudaram que precisamos destacar, mas confira, de acordo com o seu curso, tem orientação específica para você. Então, vocês têm lá, no início, unidade concedente, são os dados da escola da instituição, de uma forma geral, como você vai fazer o estágio. Então, dependendo do seu curso, é a instituição onde você vai estagiar. Preenche as informações para a escola, da instituição e assim por diante. A única coisa na instituição concedente, da unidade concedente, é código do Conselho Regional. Então, o código do Conselho Regional, para os cursos de educação física, vai ser mais comum ser exigido. Então, tem cursos que não são necessários, mas confira essa orientação dentro do seu AVA, específico para o seu curso, que vai ter o termo autoexplicativo dando as orientações para vocês. Preencheu os dados da unidade concedente, preencheu os seus dados, todos os dados têm que ser preenchidos. O seu nome, o seu endereço, o horário que você fará o estágio, quando vai começar o estágio, tudo que está no termo de compromisso precisa ser preenchido. E aí, uma mudança bem importante em relação ao supervisor, onde dizia o coordenador do curso. Então, você vai olhar no seu manual autoexplicativo que tem um professor responsável para cada curso. Por exemplo, apenas para os alunos de letras, a pessoa responsável pela orientação é a professora Daine, no caso, eu. Então, cada curso vai ter um nome específico dentro do termo autoexplicativo. Isso vai estar justamente na parte que diz nome do professor orientador. Então, aí você vai abrir o seu termo autoexplicativo, vai verificar qual é o nome do professor responsável e vai colocar. Repetindo, cada curso tem o seu professor responsável, o seu professor orientador. E aí, no final do termo de compromisso, vocês vão ter lá orientador da instituição de ensino. Esse é o coordenador do seu polo. Então, você vai pegar o nome do coordenador do polo, que já sabe quem é, e ele é quem vai assinar nesse momento. E aí também tem o supervisor da unidade concedente. Então, esse é o responsável na instituição que você está. Seja uma escola para alunos de licenciatura, seja academias para alunos de educação física, seja numa igreja, numa ONG, de acordo com o estágio que você tem, de acordo com o seu curso. Então, todas essas assinaturas têm que estar lá. A sua assinatura também é extremamente importante. Caso falte alguma informação, caso falte alguma assinatura,
o termo será indeferido. Então, confira tudo, pegue todas as assinaturas antes de fazer essa postagem no AVA, não é mesmo, professora Fernanda? Exatamente, gente. Então, como a professora Daiane falou, prestem atenção no termo autoexplicativo que vai estar no AVA de vocês, vão ter todas as informações, colham todas as assinaturas necessárias, que aí vocês não vão ter problema com o deferimento do termo de compromisso com a central de estágio. Bom, gente, acho que do termo era isso, né? Lembrando que sempre que vocês tiverem dúvidas, as tutorias dos respectivos cursos estão disponíveis. Agora a gente quer falar de uma outra mudança que diz respeito à ficha de frequência, né, professora Daiane? Exatamente. Então, a ficha de frequência, o que acontecia antes? Você colocava no AVA, postava no AVA junto com o seu relatório e depois enviava a original via Polo. Então, entregava no Polo e o Polo mandava para Curitiba. Hoje, continua sendo obrigatório o envio via AVA, postado dentro do manual, postado junto com o manual, junto com o relatório de estágio, mas você não precisa mais encaminhar para Curitiba via Polo. A ficha original você vai guardar com você para futuras solicitações, se um dia a gente precisar. Mas você vai apenas escanear, mandar junto com o relatório e não precisa mais mandar a ficha original com Polo. Guarde com você. Então essa é uma mudança importante, que vocês não precisam encaminhar mais, isso facilita muito o trabalho, que era um dos pedidos de vocês em relação ao estágio, né, professora? Exatamente. Então veja, gente, que esse novo fluxo tá atendendo muitas demandas que a gente recebia anteriormente. E só uma lembrança com a ficha, gente, independente da chamada que vocês forem postar, sempre postem o relatório e a ficha, seja na primeira chamada, seja na segunda ou seja no refeitos. Isso é muito importante, tá bom? Bom, já que a gente entrou no assunto do relatório, a gente vai falar um pouquinho disso. Vocês só vão conseguir postar o relatório de vocês, gente, se o termo for deferido. Isso é muito importante. Então, não adianta vocês fazerem o estágio sem ter postado o termo ou sem o deferimento do mesmo, que vocês não vão conseguir postar o relatório e aí vai ter problema de nota, de postagem e tudo mais. Né, professora Daiane? Exatamente. Então, como vai funcionar? Todos os alunos têm que postar o termo de compromisso. Estou fazendo o trabalho em grupo, o relatório em grupo. Como que eu vou fazer? Os integrantes do grupo, todos devem postar o termo de compromisso. Então, todos foram para a escola, todos vão postar o termo de compromisso, e quando o termo de todos forem deferidos, lembrando que a postagem é individual, então eu postarei o meu termo de compromisso, o meu colega também postará, todos farão a postagem individualmente. Todos postaram, todos os termos foram deferidos. Podemos postar o relatório de estágio, que o relatório pode ser feito em grupo. Então, tem lá 4 integrantes do grupo, os 4 postaram o termo, os 4 tiveram deferimento do termo, e aí consegue adicionar participantes como você sempre fizer. Caso aconteça de um dos termos ser indeferido, o grupo não conseguirá incluir aquele participante. Então estejam sempre em contato, o grupo que fez o relatório juntos, para que consigam fazer a postagem corretamente. Faltou o deferimento de um dos termos, esse integrante não consegue ser adicionado. E é por isso que nós teremos aí diferentes chamadas para a postagem do termo, não é mesmo, professora Fernanda? Exatamente, pessoal. Vai ter mais de uma chamada para o termo, equivalente às postagens do relatório. Então, também não fiquem preocupados. Por exemplo, você postou o termo e ele não foi deferido, teve um indeferimento. Não tem problema, você vai ter mais tentativas para você postar. Claro que assim, o ideal é que você poste de primeira e já resolva a situação. Mas caso aconteça alguma coisa, não se preocupem que vocês vão ter outras tentativas também. Certo, professor? Certo. Então, pessoal, assistam esse vídeo e outros vídeos que terão no AVA várias vezes, mas é extremamente importante ler todo o material que está dentro do ambiente virtual de aprendizagem na sala de estágio. Ler os manuais, ler os avisos, estar sempre atento e em contato com o Polo. E qualquer dúvida, o link tutoria é a melhor solução, não é, professora? Exatamente, pessoal. A gente está sempre à disposição. Vocês têm os tutores presenciais também. Prestem atenção e um abraço. Obrigada!